seu carro quebrar, na hora H. Help Guarabira. Endereço Avenida Dom Pedro II, número 388, Centro Guarabira. 8332717934. Celular 986720561. Precisou? Na hora H tem Help, uma empresa do Banco BMG. Quem ouve se apaixona. Guarabira FM. Guarabira FM Correio, 5 horas. Nada é mais importante do que o direito à informação. Por isso, o Balanço Geral informa e analisa os principais fatos do dia. Com Martins Júnior e Everton Douglas. As últimas notícias de hoje e as primeiras de amanhã. Muito boa tarde para você que está ouvindo o programa Balanço Geral. A gente começa hoje falando sobre o decreto que cancela feriado de São João e flexibiliza academias, restaurantes, igrejas e shoppings na Paraíba. Essa é uma das principais notícias que a gente vai trazer a partir de agora no Balanço Geral, que já está no ar pelas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E também você pode nos acompanhar pela Rede Mundial de Computadores, na internet e também aqui pela frequência 90,7. O Balanço Geral já está no ar. Balanço Geral. E as manchetes da hora. Decreto cancela feriado de São João e flexibiliza academias, restaurantes, igrejas e shoppings na Paraíba. Paraíba recebe mais de 88 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Paraíba tem 87 cidades incluídas em alertas de baixa umidade e acúmulo de chuva. Mais uma vítima da Covid-19 aqui em Guarabira. Foi Flávio, que era funcionário de uma loja muito conhecida aqui no comércio de Guarabira, e a gente lamenta essa morte e daqui a pouco a gente traz detalhes. Vacina contra a Covid-19 em João Pessoa. Veja quem pode ser vacinado e o que fazer. A gente começa de lá para cá, que a gente vai trazer detalhes também sobre a vacinação em Guarabira. Mentor da Barbárie de Queimadas continua foragido 7 meses após a fuga de presídio na Paraíba. E a nossa entrevista exclusiva de hoje é com a psicóloga Rayane Salles. Vários temas, inclusive relacionamento. Você vai poder ligar e participar através do telefone 3271-1155. Ela vai ter uma conversa franca aqui com a gente, direto dos nossos estúdios. O Balanço Geral já está no ar. Balanço Geral. Todos os lados da notícia. Balanço Geral. Oferecimento. Multidiesel Autopeças, a sua loja diesel em Guarabira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e dividimos em todos os cartões. E à vista com descontos especiais. Peças para ônibus, caminhões, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford e Scania. Multidiesel fica na Avenida Rui Barbosa, saída para João Pessoa, e o telefone é o 3271-5400. E você pode vestir a sua família inteira com o que há de melhor em Giseuda Confecções. Temos as marcas Aero, Marizia, Dudalina e outras. Dispomos de vestidos para formatura, casamento e aniversário de 15 anos. Promoções que vão até 50% de desconto nas compras à vista. Giseuda Confecções fica na rua Costa Beiris, Guarabira. E se você vai construir, reformar ou ampliar, traga o seu orçamento até a Madeguara. Temos os melhores preços em portas, linhas, janelas, telhas e churrasqueiras prontas de todos os tipos e cores. A Madeguara, você sabe, fica na rua Feliciano Amorim, saída para Pirpirituba, em frente à barraca de fogos, com a melhor entrega, a mais rápida e com descontos especiais. Não precisa nem você consultar a concorrência, porque o melhor preço só a Madeguara tem para você. E em Juvenal Emplacamentos, você tem a renovação da sua CNH, licenciamento e emplacamento do seu veículo, transferência de propriedade de qualquer estado do Brasil. Em Juvenal Emplacamentos, você dispõe de uma equipe especializada e fica na Avenida Otacílio Lira Cabral, saída para João Pessoa,
E agora com a parceria com a Inove, corretora de seguros de veículos, para você que quer manter o seu carro assegurado, tá bom? E lá dividem até 10 vezes nos cartões. Vai lá e consulta. Na hora que você for fazer a renovação daquele emplacamento lá do seu carro, você pode fazer a consulta lá e eles vão ver lá a questão do seu carro, né? Os planos e preços para você conseguir fazer o seguro do seu veículo contra roubo, batida, enfim. Muita coisa boa que só a Inove tem para você, junto com o Juvenal Emplacamentos, dessa parceria que já deu certo. E conforto, funcionalidade, praticidade, tudo isso você encontra na linha de móveis e eletrodomésticos da Guaramóveis. Do atendimento à venda, tudo é especial. Seja qual for o seu estilo, você vai encontrar o que precisa na Guaramóveis. É a preferida da região. Guaramóveis fica na rua Costa Beris, Guarabira, com o melhor preço, melhor prazo lá, vendendo em todas as formas, cartão, à vista, enfim, você lá conversa com o seu Assis e ele vai lhe dar aquele desconto especial. E a Ótica Visão, qualidade e perfeição, você sabe, né? Na hora de renovar os seus óculos, está precisando de óculos, está sentindo uma dificuldade para enxergar, você sabe que muitas vezes o nosso cérebro nos engana, né? Você acha que está conseguindo ver, mas é sempre bom você fazer regularmente um exame de vista e lá na Ótica Visão você consegue fazer aí o seu exame de vista e também comprar aquele óculos bacana. E também, se quiser dar um óculos de presente para você, para sua namorada, para quem for da sua família, lá tem as melhores marcas e também os melhores preços em óculos e lentes em geral. Faz lá uma visita, fica aqui na Avenida Dom Pedro II, tá bom? Ali pertinho do Rei dos Discos Eletrônicos. A Guarabira FM Correio está apresentando Balanço Geral. As últimas notícias de hoje e as primeiras de amanhã. Você está ouvindo Balanço Geral. Agora são 17 horas e 6 minutos aqui na Guarabira FM Correio. A gente agradece o carinho da audiência e da sintonia de todos que já estão acompanhando o nosso programa. Ontem tivemos um entrevistado de muita repercussão aqui. Mandar um abraço para o Neto Gouveia, que ficou muito feliz pela entrevista, de grande repercussão aqui na região. Recebeu vários telefonemas de vários amigos que, inclusive, ouviu a entrevista e mandando aquele abraço. Abraçar o Neto e está também na escuta do nosso programa. O telefone está liberado para você trazer a sua pauta, a sua reivindicação, onde quer que você esteja. E a gente começa o programa de hoje, pessoal, falando sobre o Diário Oficial do Estado, que publicou nesta quinta-feira, em edição suplementar, o decreto que disciplina as atividades na Paraíba entre os dias 19 de junho e 2 de julho, em virtude da pandemia da Covid-19. As novas diretrizes estabelecem o cancelamento do feriado de São João no Estado, bem como determinam a suspensão dos festejos juninos públicos e privados, e flexibilizam o funcionamento de academias, restaurantes, igrejas e shoppings. A partir do próximo sábado, dia 19, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência poderão funcionar com atendimento nas dependências das 6 horas da manhã até as 21 horas, com a ocupação de 30% da capacidade do local, ficando vedada antes e depois desse horário a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo o funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou retirada pelos próprios clientes. As missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com ocupação de 30% da capacidade do local durante o período de vigência do decreto, ficando asseguradas as atividades de preparação, gravação e transmissão, além das ações de assistência social e espiritual. As academias também não poderão voltar com 30% da capacidade. E fica proibida a realização de festejos juninos patrocinados por entes públicos e privados, tais como prefeituras, associações, sindicatos, clubes, áreas de lazer e condomínios. Os pontos facultativos e feriados dos dias 23, 24, 28 e 29 de junho serão cancelados em todo o território estadual.
O decreto também recomenda aos municípios que decretem o fechamento de praias, parques, praças e demais espaços públicos destinados a lazer e venda e veda o funcionamento, de cinemas, museus, teatros, circos, casas de festas, centros de convenções, salas de espetáculos, bem como a realização de eventos sociais, congressos, seminários, conferências, shows e feiras comerciais. Estão liberados para funcionamento, seguindo o protocolo sanitário, os salões de beleza, escolinhas de esporte, creches, hotéis, pousadas, construção civil, indústria, call centers, shopping centers e centros comerciais que poderão funcionar das 10 às 22 horas, limitando a capacidade de atendimento nas praças de alimentação a 30%, tá bom? Então fica aí a informação do novo decreto que saiu hoje e também a gente dá aquele recado para você não esquecer que além desse decreto, o Portal Correio e trouxe essa matéria também sobre o decreto. Ela diz aqui que permanece obrigatória no estado a utilização de máscaras nos espaços de acesso aberto ao público, incluindo os bens de uso comum da população, vias públicas no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares. A gente trouxe essa informação, mas é bom a gente sempre enfatizar o caso de que é preciso muita disciplina da população nesses casos, porque não adianta só fechar praia, fechar academias, né? E a população não se proteger usando máscara e o álcool em gel. Muito importante, que a gente havia comentado semana passada, eu e Martim Júnior, falando sobre a questão do feriado que teve semana passada, do Dia dos Namorados, onde foi fechado só as lojas e quando foi à noite, alguns bares, alguns restaurantes e também algumas praças que vendem bebidas alcoólicas, como posto de gasolina, enfim, ficaram vendendo e o pessoal fazendo festa nas ruas, condomínios, enfim. Isso precisa de uma fiscalização ainda maior também, do apoio da Polícia Militar para fazer esse tipo de fiscalização e a sua denúncia é muito importante. A gente também não pode ser irresponsável de ver pessoas aglomerando, fazendo festas e deixar isso passar, porque a gente, é claro, pode ser a próxima vítima. E mudando a página aqui às 17 horas e 11 minutos, abraçar o nosso querido Martim Júnior, que hoje teve vai acompanhar em Gurien, uma sessão especial lá, e amanhã ele traz informações sobre essa visita que ele vai fazer lá em Gurien. Amanhã ele vai trazer aqui mais detalhes. Abraçar o Martim Júnior, que nesse momento deve estar a caminho, nos ouvindo aqui nas ondas da 90,7. E a Paraíba recebe nesta sexta-feira mais 88 mil doses de vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, serão 47 mil doses da vacina Pfizer, e 41 mil doses da Coronavac, que é a Sinovac Butantan. O voo que trará os imunizantes desembarca no aeroporto Castro Pinto às 15 horas e 15 minutos. Esta será a 28ª vez que as vacinas contra a Covid-19 chegam à Paraíba com nova remessa. O estado totaliza mais de 1.900.000 doses recebidas. Abril foi o mês em que a Paraíba mais recebeu doses, né? E no total de doses, 593 mil no total. Fevereiro foi o pior mês de número de vacinas e foi apenas 119 mil. A gente espera agora que a gente receba aí várias doses, né? Que inclusive as que vão chegar nessa sexta-feira vai somar mais de 304 mil doses, né? A gente espera aí que chegue logo esse lote de doses de vacinação e a gente alerta, inclusive a Prefeitura de Guarabira está fazendo um alerta para que a população que já se vacinou com a primeira dose, já está no prazo, você olha lá a sua data no seu cartão de vacinação e é importante que você se vacine com a segunda dose. Não deixe para depois, senão não vai servir se você não cumprir o prazo estabelecido para você tomar a segunda dose. Tem a garantia de se imunizar.
Everton, posso ficar doente? Pode, mas a vacina vai evitar que você entre nos piores quadros clínicos que a gente vê aí nos hospitais. Você pode pegar como a vacina da gripe. A gente todo ano se vacina com a vacina da gripe. Pode ocorrer da gente pegar uma gripe? Pode, a gente pega a gripe, mas vai estar imunizado já para que você não morra. Então é muito importante a vacinação nesse sentido. Agora 17 horas e 14 minutos. Você está ouvindo Balanço Geral. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu na manhã de hoje 2 alertas de perigo potencial envolvendo 87 cidades da Paraíba. Os avisos se referem à baixa umidade no Cariri, Seridó e Sertão e acumulado de chuva, né? O acumulado de chuva no litoral e na zona da mata, incluindo a capital do estado e João Pessoa. O alerta de baixa umidade corresponde a 81 cidades. O INMET diz que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, havendo risco de incêndios florestais e à saúde. O Instituto recomenda que as pessoas bebam bastante líquido e evite desgastes físicos nas horas mais secas e procurem não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. O comunicado vale das 13 horas desta quinta-feira e vai até as 18 horas desta sexta-feira. Várias cidades da Paraíba com esse alerta, e é muito importante. Guarabira também está num ponto que ultimamente está muito seco, nosso clima aqui está muito seco, e é importante que você beba água, as crianças também, bom para você poder se proteger contra essa situação que até agora a gente está esperando a chuva, né? As bênçãos de Deus que caia do céu, que é a chuva, mas vamos aguardar. Até agora nada, vamos esperar um pouquinho. Ontem começou uma pequena precipitação, né? Mas foi muito rápida aqui e não conseguiu chegar em alguns setores. Problema de água em várias regiões aqui do estado e aqui na região do Agreste e Brejo, aqui da Paraíba, a gente tem cidades como Sertãozinho, né? Pirpirituba, aquela região ali já está bastante seca, e dos estradas também, né? E a população pode ligar 3271-1155. Lembrando que a Cagepa já emitiu nota para algumas prefeituras dizendo sobre esse alerta de racionamento. Pirpirituba já está em alerta de racionamento, já está em racionamento inclusive, e outras cidades já vão poder entrar em racionamento. Guarabira, excepcionalmente, Pilõezinhos, que recebe água da barragem de Araçagi, a gente ainda tem um volume um pouco considerável que ainda está dando uma segurança hídrica para essas cidades aqui, né? Pilõezinhos, Araçagi, Guarabira e as que recebem água da barragem. Mas outras cidades que têm uma reserva muito pequena já estão sofrendo com o problema da falta de água. Por exemplo, a Lagoinha, que a gente tem lá uma problemática. A prefeita semana passada falou dos investimentos que estão sendo feitos, mas é claro que precisa da chuva para poder restabelecer o abastecimento com força total, inclusive para chegar em áreas de uma altura maior, onde a pressão da água não consegue chegar, né, devido à redução do volume para fazer essa economia de água. Isso é muito importante. A gente espera, é claro, uma boa chuva para a nossa região. Balanço Geral. Todos os lados da notícia. 17 horas e 18 minutos na Guarabira FM, e em Guarabira o número de mortes em decorrência da pandemia continua crescendo na cidade de Guarabira, aqui no Agreste. Faleceu na noite desta quarta-feira mais uma vítima de Covid, o Flávio Salles, que era natural de Pirpirituba, mas há algum tempo residia e trabalhava aqui em Guarabira. De acordo com relatos de conhecidos, Flávio era uma dessas pessoas que tomava todos os cuidados para tentar evitar a contaminação pela doença e mesmo assim não conseguiu evitar. Atualmente, Flávio estava trabalhando numa loja de roupas aqui, de acessórios aqui em Guarabira, a Emanuele, e ele residia no conjunto João Cassimiro, em Guarabira, e deixa a esposa
e um casal de filhos pequenos. Nas redes sociais, amigos estão compartilhando mensagens de despedida de Flávio e lamenta profundamente a perda inesperada do amigo. Então tá aí mais uma vítima da Covid-19. Lembrando que os casos de Covid em Guarabira aumentou muito. Então é muito importante que você faça a sua parte, seja onde for, seja no comércio, seja na Feira Livre de Guarabira, seja nas escolas. Pessoal, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. A Covid mata. Inclusive, estudos ainda não conseguiu explicar o porquê que pessoas que pegam Covid e têm uma saúde perfeita, né? Algumas estão morrendo e outras com comorbidade ainda conseguem sobreviver. Então, assim, é uma questão complicada. Não dá para dizer que só vai morrer quem tem comorbidade. Não é assim. Então, a Covid é tipo uma roleta russa. Pode pegar alguém e você menos espera. Pode ser um ente familiar, alguém. Então, é importante você ter todos os cuidados e cautelas possíveis. Quando a vacinação chegar, acho que daqui para o final do ano, de acordo com o cronograma do governo federal, a população já estará vacinada e, se Deus quiser, assim a gente vai voltar ao normal. Assim a gente espera. Enquanto isso, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né? Deixar de aglomerar, evitar algumas viagens, enfim, esperar mais um pouco. Eu sei que é um estresse muito grande para muita gente que quer, às vezes, pegar um feriado para ter um pouco de entretenimento com sua família, não consegue, é vetado, porque tem que ficar em casa, não pode viajar, enfim. Mas problemas como esse, relacionados, a gente vai tratar daqui a pouquinho, com a entrevista com a psicóloga Rayane Salles. A gente vai trazer um tema aqui muito interessante sobre relacionamento, né? Como é a relação com o próximo. Enfim, a gente vai trazer daqui a pouquinho esse tema após o intervalo. Balanço Geral. Oferecimento. E a Multidiesel Autopeças, a sua loja diesel em Guarabira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e dividimos em todos os cartões e à vista com descontos especiais. Peças para ônibus, caminhões, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford e Scania. Multidiesel fica na Avenida Rui Barbosa, saída para João Pessoa, e o telefone é o 3271-5400. Você pode acompanhar também na live aqui da Guarabira FM, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, toda a estrutura das empresas que a gente está divulgando aqui. Você pode chegar lá na Multidiesel, que lá tem estoque de primeira para o seu veículo. E lá em Giselda Confecções, Giselda ontem entrou em contato conosco falando sobre as novidades que estão chegando por aí. E você pode vestir a sua família inteira com o que há de melhor em Giselda Confecções. Temos as marcas Aero, Marizia, Dudalina e outras. Dispomos de vestidos para formatura, casamento e aniversário de 15 anos. Promoções que vão até 50% de desconto nas compras à vista. Giselda Confecções. Você sabe, fica na rua Costa Beris, Guarabira. Lá tem bolsas, cintos, vestidos, enfim, muita coisa boa, muita novidade que chega toda semana. E Giselda está com volume de vendas muito bom, graças a Deus. Ela está sempre renovando lá com toda a sua equipe o seu estoque de roupas, trazendo sempre novidades. E você quer preço bom? Tá na hora de fazer aquela reforma, né? Chegando o feriado, você tira aquele feriado para fazer uma reforma. Enfim, então vai lá na Madeguara, porque a exemplo de construção, reforma e ampliação, você pode trazer qualquer orçamento para a Madeguara. Tem os melhores preços em portas, linhas, janelas, telhas e churrasqueiras prontas de todos os tipos e cores. A Madeguara fica na rua Feliciano Amorim, saída para Pirpirituba, em frente à Barraca de Fogos. Fala lá com o Júnior Mendes. Um abraço para o nosso querido Júnior Mendes, que ele lá dá um desconto especial, além de ter o melhor preço da região. Nem adianta você comparar. E se quiser comparar, você vai ver que lá tem o melhor preço. E outra, viu? A melhor entrega da região. É muito rápido. Você compra lá, em menos de 24 horas você já recebe o seu produto que você comprou muito rápido. O Júnior vem investindo muito grande também na questão das entregas. Parabéns toda a equipe da Madeguara. E em Juvenal Emplacamentos, você está desesperado, atrasou seu emplacamento, tem que fazer a troca e não sabe, é um aperreio, tem que ir no Detran. Rapaz, acabe com essa burocracia. Vá lá em Juvenal Emplacamentos.
deixe tudo na responsabilidade lá da equipe, porque lá você pode fazer a renovação da sua CNH, licenciamento e emplacamento do seu veículo, transferência de propriedade de qualquer estado do Brasil. Juvenal Emplacamento dispõe de uma equipe especializada e fica na Avenida Otacílio Lira Cabral, saída para João Pessoa. E tem a parceria com a Inova, empresa que chegou lá para trabalhar junto com o Juvenal Emplacamentos, que é uma corretora de seguro de veículos, onde você vai ter o seu veículo assegurado, poder fazer viagens, enfim. É chato, né? Quando acontece uma batida no seu carro, seu veículo foi roubado, clonado, enfim. Não se preocupe, porque a Inove resolve para você e com um precinho pequeno, que cabe no seu bolso. Seja lá o salário que você ganhar, a Inove ajusta para você o melhor plano para você garantir o futuro de um bem como é o seu veículo. E conforto, funcionalidade, praticidade, tudo isso você encontra na linha de móveis e eletrodomésticos da Guara Móveis. Do atendimento à venda, tudo é especial. Seja qual for o seu estilo, você precisa comprar mais barato na Guara Móveis, viu? É a preferida da região. Guara Móveis fica na rua Costa Beris, Guarabira. E a Ótica Visão tá com promoção, até rimou, viu? Várias marcas de óculos, tá aí passando na tela, Carreira. Lá tem óculos da Coach, de várias marcas. Enfim, com as melhores promoções. Lacoste, como você está vendo aí na tela da Guarabira FM. Não perca tempo, vá até a Ótica Visão. Lá tem o melhor preço, o melhor prazo. Então, várias lentes de todos os tipos, tá bom? Tem aquela lente lá azul, que é para proteger da luz azul de computador. Enfim, para você que trabalha muito na frente do computador, escritório, lá tem a melhor marca e os melhores modelos. Não perca tempo, fica ali próximo ao Rei dos Discos Eletroeletrônica, todo mundo conhece, na Avenida Dom Pedro II. Não perca tempo, vá até a Ótica Visão. É a melhor saúde dos seus olhos nas mãos de quem sabe cuidar. Você está ouvindo Balanço Geral. Participe pelo nosso WhatsApp 3271-1155. Agora são 17 horas e 26 minutos na Paraíba, 17h26. Olha, a gente traz uma informação da área policial que o mentor da barbárie de Queimadas, o Eduardo Santos Pereira, continua foragido 7 meses depois de fugir da penitenciária de segurança máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, em João Pessoa, conhecida como PB1. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele foi condenado a 108 anos de prisão por ser mentor de um estupro coletivo que resultou na morte de 2 mulheres, mas fugiu pela porta lateral que dá acesso ao almoxarifado do presídio na noite do dia 17 de novembro. A Polícia Civil disse que tem uma informação de que o foragido não se encontra mais na Paraíba, porém não pode repassar mais detalhes. Em nota, a polícia afirmou que trata-se de um caso muito delicado, mas a Polícia Civil segue com as investigações, aplicando os métodos cabíveis para o caso. Segundo o secretário executivo de Administração Penitenciária, João Paulo Barros, um vídeo do momento da fuga de Eduardo foi anexado ao inquérito policial do caso. Foi uma moleza grande, viu? Ter deixado um bandido como esse ter fugido do presídio. Felizmente, fugiu, tá solto, e a gente espera que denúncias anônimas e através da mídia também consiga achar, identificar e levar à cadeia para que ele possa pagar o que ele fez. E vamos para a entrevista de hoje. Balanço Geral. Entrevista. Às 17 horas e 28 minutos, no nosso final da tarde aqui no programa Balanço Geral, a gente traz uma entrevista hoje com a psicóloga Rayane Salles. Ela que já começou trazendo alguns casos há uns dias atrás aqui no nosso programa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento e também outros detalhes. Se você quiser participar, para tirar a sua dúvida, o telefone é o 3271-1155 aqui da Guarabira FM. E ela já está aqui nos estúdios, na tela da Guarabira FM. A gente dá o boa tarde para ela. Boa tarde, Rayane. Boa tarde a todo mundo, né? Vamos falar desse tema que está aí
bem fresquinho ainda, né? Já que foi no sábado. Dia dos namorados, né? Dia dos namorados, né? Então, vamos falar dessa pauta, né? Dos relacionamentos e, em específico, talvez da falta de comunicação de alguns relacionamentos, né? Será que o Dia dos Namorados foi bom pra todo mundo? Será? Será que teve alguma briga, alguma picuinha, problema de relacionamento? Qual um dos maiores problemas hoje que os casais têm? Seja no namoro, seja no casamento, no noivado. É a falta de diálogo? Muito provavelmente, porque com o diálogo, né, a gente consegue identificar todos os problemas que possam vir a existir, né, estabelecendo as expectativas que cada um tem um com o outro e também solucionando, né, ajudando, até porque um relacionamento tem que ser feito pelas duas partes, sempre lembrando disso. Então não adianta você criar suas expectativas e elas estarem desligadas da expectativa do outro. A gente fala em criar expectativa. A gente sempre espera um pouco mais do outro. Talvez é um sonho que remete a nós mesmos, o que a gente quer, aquele desejo. Mas será que isso a gente está respeitando os limites do próximo? Será? E também será que a gente está respeitando os nossos próprios limites, né? Nessa relação, porque a gente fala muito do outro, mas acaba, como você falando, esperando, né, dele e não levando em consideração que a gente está fazendo o nosso papel nesse relacionamento. Tem que ser bem equilibrado para não ficar pesando tanto de um lado, da expectativa do outro não ser aceita, porque você não sabe, porque não houve essa comunicação, e também da sua, de você ficar naquela expectativa ilusória. Então, essa dificuldade da comunicação, ela não se dá apenas nessas metas que podem ser estabelecidas. Ela se dá também nas atividades diárias básicas, né? Como uma falta de diálogo, sobre coisas básicas, sobre coisas que deveriam ser feitas, deveriam ser juntinhas, né, feitas uma com o outro, e aí acabam que vão empurrando com a barriga, de alguma forma. Vão adiando essa comunicação um com o outro, até chegar um momento que não é mais possível ter um diálogo funcional. A gente pode até ver isso como uma consequência muito da pandemia, que a gente viu muitos casais se separando nesse tempo de isolamento. Por quê? Muito provavelmente pelo convívio. Como antes tinha uma rotina assim, muito agitada, quase não se viam, quase não tinha um diálogo além do que foi feito no dia, pronto, acabou. Então, o convívio também dos relacionamentos tem que ser uma coisa muito bem estabelecida para saber se realmente é aquilo que você quer, se é aquilo que está de acordo com o que você espera, se está de acordo com o que o outro espera. E isso a gente só vai saber com uma comunicação bem clara entre ambas as partes. Como é que o casal pode identificar e ter essa sensibilidade que já está tendo um problema no relacionamento? Por exemplo, uma falta de comunicação, né? Seja aí um abuso que ele nem sabe que está abusando o próximo, um abuso moral, por exemplo, de palavras, alguma coisa que deixa o relacionamento frio, né, desestimula e vai aquela coisa esfriando e fica difícil e daqui a pouco o amor, como é chamado, acaba se acabando e acabou-se, né? Como se diz a história, acabou. Mas acabou por quê? Esses sinais, né, como eu te disse, quando a gente esquece, né, de ter esse diálogo de alguma forma, a gente vai percebendo em nós. Vamos colocar primeiro o ponto de uma pessoa do casal. Então, essa pessoa vai começar a perceber que o relacionamento está vindo como um peso. Não está vindo mais com aquela sensação de que eu estou tendo mais coisas positivas do que negativas. Porque, inevitavelmente, vão ter dificuldades em relações. E não só em relacionamentos afetivos, né? Relacionamentos com amizade, relacionamentos com a família. Então, vai ter dificuldade. Mas daí, o que é que a gente tem que se propor? Essa dificuldade é uma coisa possível de ser solucionada? Eu estou disposta a enfrentar essa solução? O outro está disposto? Então, ver, né, esses sinais que está dando em mim para depois abrir espaço e saber do outro. Como é que você está sentindo em relação a isso? É uma coisa que só eu estou percebendo? Ou você também está notando essa frieza, essa dificuldade da gente se relacionar, essa falta de relaxamento entre nós dois de alguma forma? Você falou em responsabilidade afetiva. Será que a gente pode elencar algumas, por exemplo, seja dentro de casa, seja pessoal, no vínculo afetivo? Pronto. Responsabilidade afetiva, né? Antes de entrar mesmo, queria explicar um pouquinho que às vezes a gente
acaba pensando que a responsabilidade é a reciprocidade afetiva. E não são sinônimos. Porque a reciprocidade... Achando que é só aquela coisa de não trair, né? Também, a reciprocidade é mais de eu esperar que tudo que eu estou fazendo pelo outro, ele necessariamente tem que fazer por mim. E não é assim. A responsabilidade, como eu falei, está muito atrelado com o que eu estou esperando do outro. Então, quando eu consigo comunicar para o outro o que eu estou esperando para ele e ele vê, não, eu não estou disposto a dar isso. Ele dando esse retorno, ele está sendo responsável afetivo. É duro a gente, às vezes, escutar uma coisa que a gente não está preparado, que a gente não imaginava que era daquela maneira, mas isso é uma responsabilidade de uma maneira geral. Então, se ele disse, por exemplo, que não estava... que as tuas expectativas não estavam atreladas com a dele de alguma maneira, e se é possível vocês fazerem um equilíbrio em relação a isso, a comunicação vai entrar nesse momento. Mas se for uma coisa assim, que é muito difícil de cada um querer, né, abdicar de alguma coisa, porque em relações a gente abdica de alguma coisa, mas tem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis, em relacionamento de acordo com seus valores, com os seus princípios. E a responsabilidade, ela vai entrar neste momento, né? A gente já entende que não é a questão do ser recíproco, é a gente ser responsável com o que está dentro de mim, com um relacionamento comigo mesmo, para depois ter um relacionamento com o outro, de alguma forma. Quais são os principais problemas que os casais sofrem hoje, por exemplo? A gente tem uma realidade hoje muito diferente de antigamente. Hoje a gente tem rede social, meio de comunicação. Muitas vezes isso acaba atrapalhando o relacionamento, a exposição um do outro, seja numa rede social, seja com ciúme. Como você falou, da expectativa que um tem pelo outro e não consegue atingir. E aí, o pós disso, como é que pode ser resolvido? Como é que isso pode ser ampliado e o casal identificar para conseguir salvar o relacionamento, por exemplo? Pronto, primeiro saber se cada um dos dois está disposto a tentar salvar esse relacionamento, porque se tiver só um disposto a isso, realmente vai ser muito complicado, vai acabar que você vai estar pegando a parte do outro, né, que deveria ser uma coisa conjunta. Então, se realmente for uma coisa que o outro não queira, você vê que tá difícil, que tá sendo uma busca só tua, é bom repensar no sentido de ver os pontos positivos e negativos de estar nesse relacionamento ainda. Colocar mesmo no papel, se for necessário. Eu tenho pontos positivos estando assim e tenho muito mais pontos negativos estando assim. Então, por mais doloroso que seja, será que realmente é o momento da gente continuar com isso? Dá para identificar o limite um do outro? Por exemplo, um gosta de uma coisa, mas o outro não gosta. A mulher pode dizer, meu marido gosta de bola, né? E a minha mulher gosta de novela, de estar muito no celular, às vezes não me dá atenção, enfim. Onde isso pode chegar, por exemplo? Como é que o casal pode trabalhar isso? Porque a gente vê que isso é um dos problemas que existe muito hoje em dia, né? Esse problema de relacionamento. O cara quer muita atenção, a mulher quer muita atenção também. E às vezes a atenção não chega nem para um nem para outro. Novamente voltando àquela questão do que é que o outro está esperando. Se, por exemplo, você é uma pessoa que está esperando muito a atenção da tua companheira, de alguma forma, mas ela não está sabendo que você está esperando essa atenção, porque você não conseguiu, de alguma maneira, por conta das tuas questões, porque também tem isso, a nossa dificuldade de expressar aquilo que a gente está sentindo. Às vezes não dá nem para saber o que realmente está sentindo, quem dirá colocar para fora e passar para outra pessoa. Então, será que realmente a tua companheira, o teu companheiro, tá sabendo que tá em falta você de alguma maneira? Tá sabendo que você tá precisando mais de atenção de alguma forma? Então, o primeiro ponto a se pensar é isso. Você acha que você tá realmente conseguindo passar aquilo para o outro que você imagina? Se não, aí é hora de repensar. Por mais difícil que seja a questão da gente se sentir vulnerável em colocar aquilo que estamos pensando, o que estamos sentindo com o outro, mas é necessário para as relações elas se darem bem de uma maneira geral, em todas as suas relações. Então, se sentir vulnerável nesse sentido de você colocar o que está sentindo é a principal chave, porque aí se tiver faltando para a pessoa e você, depois que ouvir, né, imaginar, não, eu não estava vendo dessa forma, mas como é que eu posso tentar melhorar essa situação? O que é que você me traz como sugestão? Qual é a mudança de comportamento que você imagina que possa ser benéfico para o nosso relacionamento? E aí, depois que ele falar, você vê.
tá, isso aqui dá pra eu fazer, mas isso aqui não dá. Dá pra gente trocar isso por alguma outra coisa que seja mais funcional para ambos? É a base do relacionamento, como eu tô falando, é a comunicação. Não, se não existe diálogo, não existe um relacionamento. Pode existir um namoro, pode existir um matrimônio, mas se não existir a comunicação, não existe o casal, não vai haver aquela troca. Vamos lá, a gente falou sobre essas questões de comunicação dentro do relacionamento, mas existem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Existem pessoas que namora com uma pessoa, namora com outra, aí sai escolhendo, aí acha que o defeito são as outras pessoas, mas não consegue enxergar que o problema pode ser ela, né? Ela já trocou tanto de namorado, de ficante, mas pode ser um problema dela, né? Aí a gente entra em outro ponto, a gente entra na questão do autoconhecimento. Porque pra gente se relacionar com outra pessoa, primeiro tem que saber se relacionar conosco mesmo, né? Que é o nosso relacionamento principal. A gente tem que ser prioridade na nossa vida. Então, se a gente não entende o que é que está passando aqui por dentro, então a gente vai cobrar coisas dos outros que não coloca no nosso relacionamento conosco. Então, a gente não vai ter, digamos, uma autenticidade mesmo de cobrar aquilo que a gente não está colocando para fora. Então, antes mesmo de você conseguir ingressar em uma relação, tentar entender o que é que está passando aí por dentro. O que é que talvez está te impedindo. Você teve outras relações que foram traumatizantes para você de alguma maneira? Se sim, o que é que aconteceu naquelas relações que você não quer de maneira nenhuma botar em outra relação? Trabalhar primeiro esses traumas e aí sim conseguir tentar, né? Sempre nessa palavra, tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, e isso também nos relacionamentos. E também tem aquela questão que eu falei, a dificuldade de se expressar, que algumas pessoas têm. Algumas pessoas têm muita vontade uma trava, um bloqueio, né? Exato, muita vontade de chegar em uma barreira que impede você falar para outra pessoa que você acaba sentindo. Aí vai acumulando. Chegar assim em uma situação social, vamos imaginar que a gente não está numa pandemia, chegar em uma festa, se atrai por uma pessoa e não consegue de maneira nenhuma chegar lá para dizer até um boa noite. Tem esse entrave. Então é necessário também trabalhar a questão da habilidade social da pessoa, dela conseguir se desenvolver melhor, do que ela deseja falar, do que ela está pensando, para aí sim ela começar também um novo relacionamento e não ficar esperando também sempre do outro, porque acaba que a insegurança faz isso e talvez não chegue, né? Porque o outro não vai saber que você está interessado nele se você não chegar para dizer, né? A gente está falando de relacionamentos, mas questões de insegurança acabam afetando muitas outras coisas, né? Vem ansiedade, além de problema com relacionamento, pode ter problemas no trabalho, pode ter problemas de alimentação, ansiedade, a pessoa acaba comendo muito, o jogo, enfim. Muitos temas que a gente pode trazer aqui hoje, mas como a gente está focando na parte de relacionamento, eu queria saber agora, essas pessoas, por exemplo, que não conseguem admitir, como a gente pode dizer, dar espaço para o outro, né? A gente conhece muitos relacionamentos abusivos no qual o homem ainda tem aquela imaginação que a mulher que tem que fazer tudo dentro de casa. Ele não tem dever de nada. Só quem faz é a mulher. O homem, ele só presta para trabalhar e a mulher para cuidar de casa. Isso é um tipo de abuso constante ainda na nossa sociedade, e não só de pessoas mais velhas, né? Porque a gente vê que a população está evoluindo de certa forma, mas existe ainda essa má conduta cultural ainda no nosso meio presente, né? E daí, primeiro, vou colocar o exemplo que você falou, tá? De homens se relacionando com mulheres, né? Homens abusivos, de alguma forma. Então, primeiro, quando homens e mulheres, né? Que existe também, né? Sim, com certeza. Primeiro, a pessoa que está no relacionamento, que está sendo a vítima do abuso, se ela realmente não conseguir identificar aqueles sinais, ela muito provavelmente vai continuar naquele relacionamento, principalmente se forem sinais sutis, vamos dizer assim, de alguma maneira. Ela vai continuar nesse relacionamento por achar que é normal, que é natural, que acontece, que ele está protegendo ela. Muito a gente vê isso em relação aos ciúmes, o ciúmes excessivo, que isso vem da questão da insegurança que você falou. Tem uma insegurança por trás dessa pessoa que tem o ciúme excessivo. E aí ela precisa trabalhar, e a pessoa que está sofrendo, está sendo a vítima desse ciúme excessivo, também precisa trabalhar por conta do trauma que o outro está instalando nela. Então acaba que é um ciclo
vicioso nisso mesmo. Uma pessoa que não foi bem trabalhada vai gerando novos traumas em uma pessoa que está vulnerável de alguma maneira. Dá para identificar esses abusos? Porque tem muita gente que se acostuma, né? Às vezes vem de uma relação de pais que já teve muita confusão, muito conflito. Às vezes acaba gerando para os filhos essa mesma sensação, essa sensação que aquilo é normal, acaba caindo num relacionamento e foi a mesma coisa do que viveu com os pais, né? De conflitos, separação, briga, abusos. Tem como identificar isso? Essa pessoa, como é que ela pode chegar? A importância do psicólogo nesse momento para ajudar os casais, essas pessoas que têm esse tipo de conflito. A primeira coisa, se você não se sente confortável no relacionamento, não quer dizer que seja abusivo, mas quer dizer que tem alguma coisa errada aí. Então já é um sinalzinho para a gente ficar alerta. Isso pode começar com um diálogo em casa mesmo, né? Exato. Se você perceber esse desconforto e tiver a oportunidade de abrir espaço com o teu companheiro, com a tua companheira, de falar o que está te incomodando. Aí, se vê uma mudança, continua nesse processo. Se não vê uma mudança, e aí você começar a perceber outros sinais, como, por exemplo, uma pessoa que acaba se estressando com muita facilidade com coisas mínimas, vamos dizer assim. Uma pessoa, como eu já falei, tem um ciúme excessivo, que não tem base na realidade de estar com esse ciúme. Fica alerta. Não necessariamente precisa ser uma pessoa agressiva fisicamente, porque acaba que muitas pessoas acabam imaginando um relacionamento abusivo com... Muitas vezes eu não conhecia ele assim, depois se transformou, né? Com a agressividade física, mas a agressividade em palavras e em gestos mesmo, em atos, assim, quando a pessoa acaba te não proibindo de sair para algum lugar, mas, por exemplo, você sai para esse lugar, ela diz que tá tudo bem, e quando volta o relacionamento de vocês está aquele clima estranho, e sempre que você sai fica nesse estilo. Então isso já se caracteriza, já mostra que não está sendo uma coisa confortável. Já se caracteriza como uma situação de desconforto para você. Então fica alerta a esses pequenos sinais de que da gente que a gente espera que não chegue em uma violência física, né? De ficar alerta mesmo e você perceber se essa situação, se esse relacionamento está trazendo bons frutos para você. Bom, estamos entrevistando, agora são 17 horas e 46 minutos, a psicóloga Rayane Salles, né? Ela atende também, está atendendo presencialmente atualmente lá no Espaço Luz, né? E também remoto, né? Remotamente. Online, assim, na pandemia. Foi importante, né? Essa questão do online, porque muita gente de fora e às vezes não queria ir para o consultório com vergonha, tímido, ele hoje consegue ter mais liberdade dentro da sua casa, da sua sala fechada, né? No seu próprio divã pessoal, que a gente pode dizer, até relaxar mais um pouco, né? Com esse trabalho. Você ter o seu lugarzinho, né? Que você se sente acolhido e trazer mais autocuidado para esse espaço. Rayane, falando em autocuidado, por exemplo, vamos falar agora mais pessoalmente de cada um. A gente sabe que a gente está vivendo nesse momento de Covid um estresse muito forte. A gente ontem entrevistava o advogado Neto Gouveia, ele falando sobre esse estresse da Covid, né? Pode ter briga de trânsito, briga de vizinho, qualquer coisa a pessoa acaba explodindo, né? Como é que está o trabalho dos psicólogos hoje, de modo geral, para tentar combater? Porque foi uma coisa muito nova, pegou todo mundo de surpresa, a gente sabe disso. Mas vocês já tinham, por exemplo, ganhos de causa, né? Estudados, casos relacionados, tal, estresse. Muita gente hoje tem medo de procurar um psicólogo, tem medo de procurar um psiquiatra, né? Às vezes vai procurar um médico que acha que vai ter um comprimido para tudo na vida. É um comprimido para cabelo, é um comprimido para respirar, é um comprimido para todo tipo de coisa. Mas nós temos sistemas de defesa, nós temos sistemas próprios que podem nos auxiliar a gente melhorar, ser pessoas melhores e fazer o nosso próprio medicamento da vida, né? A questão da gente trabalhar os nossos pensamentos. Que o pensamento, ele adoece, mas ele também cura de alguma forma. Então, quando vem muito, a gente está percebendo muito agora a questão dos pensamentos muito acelerados na pandemia. Isso causa estresse, causa muita ansiedade.
Então a gente percebe que dá não para controlar, vamos dizer assim, a questão do pensamento automático. Ele vai vir, mas você pode controlar o teu comportamento diante disso. De deixar, por exemplo, esse pensamento fazer você continuar nesse ciclo disfuncional ou dizer, não, eu preciso, eu sei, eu tenho base na realidade que eu posso me comportar de outra maneira, eu posso me comportar de outra forma. E que tal tentar? Né? Sempre essa palavra do tentar. Tentar, que a gente sempre imagina, né, o objetivo final, mas não vê que tem pequenos passinhos para chegar nele de alguma maneira. Então, por exemplo, essa questão do estresse que você falou do dia a dia, né? Reservar um tempinho para o autocuidado, que o autocuidado é, uma maneira geral, é de você ter um tempinho, um espacinho só para você. É tipo uma terapia pessoal que cada um pode ter e fazer na sua casa, né? Uhum. E também, se você tiver a oportunidade, é muito importante fazer um tratamento terapêutico, porque é muito bom a gente ter um momento de fazer, as meninas já fazer um skincare, fazer um dia de spa day, os rapazes ter um dia que você toma uma cervejinha, fica feliz e tal, as meninas também que tomam uma cervejinha. Mas a questão terapêutica vai muito além da questão do autocuidado físico. É a questão do autocuidado das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus projetos. Organizar os pensamentos na sua caixinha, né? Como vocês falam. Quando eu estava falando sobre a questão da pandemia, a gente tem várias sequelas psicológicas nesse momento. Primeiro que o pessoal estava acostumado a assistir os jornais e vendo tanta gente morrendo que quando se pegava Covid, o cara dizia, pronto, eu vou ser a próxima a vir, eu vou ser o próximo a morrer. E isso, para quem não tinha, já ficou sequelado psicologicamente, e para quem já tinha, aí pronto, teve que ir para a base de um Rivotril, de uma Prazolam, de todo tipo de remédio possível para curar, principalmente a ansiedade, que psicologicamente vários psicólogos já conseguiram provar que atinge realmente o sistema nervoso, e tem muita gente doente procurando remédios e mais remédios, inclusive tomando remédio por conta própria, sem procurar um especialista, sem respeitar os prazos, porque remédio não é para você estar tomando a vida toda, né? Principalmente remédios para dormir, enfim. Então tem que ter um acompanhamento, um profissional da área, né? Para fazer esse acompanhamento, estudar, profissional como psicólogo estudou 4 anos na universidade para entender esses pensamentos, tem ganho de causa para falar sobre isso, né, Raiane? É muito importante, você falou agora, tirando um pouquinho mais da psicologia, mais da psiquiatria, que é a questão da medicação. Às vezes até você tem um acompanhamento, mas aí se sente um pouquinho melhor e para a medicação sem fazer o retorno com o psiquiatra. Sem fazer o desmame, muitas vezes, sem fazer o né? desmame. Então pode ter uma recaída muito forte também. E se você também não tiver acompanhamento psicológico, você não vai saber lidar com essas mudanças que o teu corpo biológico já fez, e também acompanhar, né, a tua mente. Vai acompanhando o corpo e a mente. Então tem que ser um trabalhinho muito conjuntinho, que faça muito sentido entre um e outro. Alguns casos precisam de uma medicação, mas em muitos casos a gente consegue trabalhar a questão dos pensamentos, das emoções com a psicoterapia. Bom, aqui não é uma consulta, mas a gente pode dar algumas dicas também para a população que está passando por problemas parecidos. Em casa mesmo, se você puder, se você tiver vergonha, o interessante é que você procure um profissional da área para acompanhar o seu caso. Mas existe aqueles casos que existe ainda que a pessoa realmente não quer ir, né? Que não reconhece, que acha que isso é besteira, que esse negócio se resolve com chá, com remédio para dormir, daqui a pouco acorda e tá tudo bem, mas não é assim. Quais são as principais tarefas que a população, a gente vive numa população muito doente, ela deve fazer, ela deve se prevenir para ela estar melhor consigo, melhor com a família? Porque a gente, como você disse, muitos problemas que a população tem hoje, psicológicos, é porque a gente vive numa vida de estresse, não faz uma caminhada, não tem uma alimentação bacana, e isso vai causando uma bola de neve e o nosso organismo responde a tudo que a gente faz, né? Acredito que o principal start disso tudo é reservar um tempo para si. Porque nesse tempo vai ter a questão do autocuidado, como eu falei, físico, e também das reflexões. O que é que pode acontecer, né? Você refletir sobre o que está passando na tua vida, naquele momento.
ver as possibilidades de mudança de alguma forma, isso aí já pode começar num processo de você começar a se cuidar de alguma maneira. E aí, se você vê nessas mudanças que for preciso um auxílio de alguma outra pessoa, aí você procura um auxílio de um profissional, se for necessário e possível a ti. Mas reservando um tempo assim do dia só para você, para manter pelo menos um equilíbrio de um horário do dia, você ter o teu momento de relaxamento. Mas tem aquelas pessoas também que não tem como relaxar, né? É papagaio, periquito, cachorro, menino correndo dentro de casa. Mas é importante ele ter esse tempinho, fazer uma caminhada. Às vezes até numa caminhada sozinho, né? Escutando a própria mente, e ali ele vai trabalhando também outras questões. A gente tem ouvinte pelo 3271-1155. Alô, boa tarde. Boa tarde. Essa médica que falou no caso agora, eu tenho uma filha que em 2019 ela ficou com depressão. Aí só o médico foi acompanhando, tal, tomou remédio. Aí é que nem ela falou, deixou por conta própria, não procurou mais um médico pra falar tudo, né? Tal. Aí quando ela agora voltou tudo de novo, meu filho. Pense numa agonia, pense numa perreira. Eu, como mãe, né, tô passando. Ela mora longe de mim, mas a semana passada mesmo ela mora longe, nós moramos no sítio, longe, perto, mas para eu chegar até lá, termina sendo longe. Aí, quinta-feira, ficou lá nas agonias, deu uma recaída nela lá, e foi aquele corre-corre, aquilo tudo, aí foi para um psiquiatra sexta-feira. Aí o psiquiatra disse que além da depressão, agora vem a ansiedade. E é isso. Tenha uma boa tarde. Obrigado, mãe, pelo seu relato. É uma das principais problemáticas hoje, e é a ansiedade, né? O pessoal fala muito na depressão, mas eu acho que é a primeira doença que acaba chegando para muita gente é a ansiedade, que é o que vem causando muitos problemas, né? Ansiedade para você comer, ansiedade para tudo. E aí é um problema sério. Rayane, é um caso a se tratar, né? E aí você vê que deixou os remédios, mas tem que ter um acompanhamento. Nesse caso, eu acho que com um psicólogo e um psiquiatra, né? Com certeza, porque, como eu te disse, às vezes na mudança hormonal ou orgânica, ela conseguiu a mudança e aí interrompeu de uma maneira muito abrupta, sem um acompanhamento adequado, e aí também a mente não acompanhou essa mudança provavelmente, né, não acompanhou, porque eu também não posso falar, né, com propriedade, porque eu não conheço o caso, mas é isso, da importância mesmo da gente ter atrelado em si do compromisso. Tive um compromisso de fazer esse tratamento, de ir até o fim com as pessoas responsáveis com isso. Converse com a sua filha, porque tem cura. Várias questões têm a cura. Cura da alma, a gente vai conseguir chegar lá. A gente tem mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala é a Vanice do Mutirão. Pode falar, Vanice, tá no ar. Eu queria saber o coronavírus, quais são os sintomas do coronavírus, meu amigo, porque eu tô com uma dor na perna, já faz bem 20 dias, com a dor na perna, com dor na perna direita. Dor e a perna inchada, o mocotó inchado. Eu queria saber, que eu fico até pensando que pode ser isso, mas eu não fiz o exame ainda. Queria saber qual é o problema, se você pode me explicar aí no ar, amigo. Inclusive, amigo, você pode ir lá na central da Covid. Aqui em Guarabira a gente tem a central da Covid aberta diariamente para você fazer um acompanhamento. A gente tem alguns casos que fala sobre a falta, né, de cheiro, de paladar, que é um dos principais sintomas da Covid-19. Não é a especialidade da doutora Rayane, que está aqui com a gente hoje, mas um dos problemas da Covid que a gente estava conversando geralmente é a ansiedade. E falando sobre ansiedade, é onde a gente entrou nesse tema, já no finalzinho do programa, só para a gente encerrar, muita gente tem essa dificuldade, né, de trabalhar a ansiedade. A ansiedade para comer, tem gente que abre a geladeira e sai comendo tudo, toma café 3 vezes por dia, almoça 3 vezes por dia, e se tiver um problema, tome comer. Então, e não é só comida, né? Seja na bebida, seja em outros escapes que a pessoa vai procurando esses vícios por causa da ansiedade
que o psicólogo pode tratar, né? A pessoa com muita força de vontade procurar um profissional da área, pode tratar. E muita gente nem sabe que tem ansiedade, né? Mas tem ansiedade, não consegue assumir, nem ver, se enxergar que tem ansiedade. Exato. Que às vezes não tem uma pessoa próxima que já teve, por exemplo, para lhe aconselhar de alguma maneira. Então, ficar alerta com esses sintomas, inclusive da questão do Covid, que uma pessoa que tem uma crise de ansiedade se assemelha com essa questão da falta de ar. Então, muitas pessoas ficam com esse receio de estar com Covid e, na verdade, estão com uma crise de ansiedade. Então, de ficar alerta, então já aumenta, porque fica pensando que está com Covid, então a ansiedade vem maior, com medo da morte de alguma maneira. Então é isso, a ansiedade é um assunto muito amplo para a gente falar, ela pode estar relacionada com várias coisas, como você disse, de identificar qual é o gatilho que está fazendo para você, no lugar de estar procurando o que está faltando, de ir lá e se alimentar de uma maneira compulsivamente, ou de ir lá e comprar de uma maneira compulsivamente, entender o que é que está faltando aí. Bom, final do programa, muito obrigado pela participação, pela entrevista, foi muito pertinente, a gente depois vai marcar outras, porque tem vários outros temas. Esse tema de ansiedade, dificuldade de relacionamento, né, insegurança, tristeza, isso é uma coisa que incomoda muita gente nesse tempo, né? E o trabalho do psicólogo, ele vem tendo mais destaque, né? Existia um preconceito muito grande antigamente, né? Psicólogo, psiquiatra é só para tratar negócio de doido, mas não. Diz que de doido e louco, cada um tem um pouco. Existe uma frase de um colega meu, de que quem não ficou doido está tomando remédio. E é uma verdade que eu tô vendo, viu? Então é preciso que você se trate e se trate bem. Muito obrigado. Obrigada aqui pelo espaço e mais uma vez, assim, só para alertar. Se cuidem e não tenham, assim, esse preconceito, porque o ato de procurar uma ajuda é um ato de muita coragem. Então, cuidado aí com vocês e se protejam direitinho. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação, a você que está em casa acompanhando a gente por todos os aplicativos. A gente já voltou, inclusive, no Rádios Net. Agradecer aí a técnica do Sistema Correio que colocou aqui no ar. Enfim, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E amanhã a gente está de volta aqui ao lado do amigo Martim Júnior no programa Balanço Geral. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Você ouviu Balanço Geral.